Apresentando o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa e Wellington Júnior, a quem eu deixo a saudação deles também a esta igreja. E feliz em conhecer esses jovens animados e também cheios do Espírito Santo de Deus. Estou aqui para adorar a Deus e servir vocês com uma palavra. Para tanto, quero convidá-los para a leitura de um texto, um versículo da Bíblia. Nosso companheiro que estava dirigindo o culto, ele disse uma palavra e me fez lembrar de um texto. Eu sei que você está aqui com seu coração cheio de fé. Além do coração cheio de fé, você tem a força da juventude com você. Então eu sei que você crê que Deus pode fazer muita coisa. Então gostaria que você dissesse comigo: Deus pode fazer além daquilo que eu penso. Vamos substanciar esta frase no livro que recebe o nome de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Eu tenho 3 filhos, tudo jovem também, 21 anos, 19, 17 e 21. A menina de 21, um menino de 19 e um menino de 17. Só que vocês, quando chegam a essa idade, não querem mais andar com os pais. Esse é o desafio quando a gente começa a ficar velho, né? Aí está tendo um culto lá na nossa igreja e, em vez de eles virem conosco, preferiu ficar lá na igreja e deixou o casalzinho de velho vir sozinho, né? É assim que vocês fazem com os pais, né? Muito bem, Gênesis capítulo 48, lá no finalzinho. 48 do Gênesis e o versículo 11. O barulho mais bonito da igreja é esse barulho aí. O barulho dessas páginas. Capítulo 48 e o versículo 11 diz assim: E Israel disse a José: Eu não cuidara nem ver o seu rosto. E eis que Deus me fez ver ainda a tua semente. Você pode dizer amém? Amém. Tome seu assento, por favor. Parabenizar ao pastor da igreja e a liderança de fazer esse trabalho voltado para este público tão importante, que são jovens. Eu costumo dizer que aqui está a fábrica do futuro da igreja, não é? Se amanhã vai ter pastor, se amanhã vai ter esposa de pastor, se amanhã vai ter missionário, é daqui que sai. Aqui está a plataforma do futuro da igreja. Este é um departamento muito querido de Deus e muito importante para a igreja. Eu gostaria de falar algo com vocês, substanciado não exatamente na vida deste jovem, mas entrelaçado aqui com a sua família. E todo mundo sabe que José é o jovem mais importante da Bíblia, não tem outro. José é um jovem de grande exemplo da história bíblica. Mas o que eu acho interessante na vida deste José é a vida do seu pai, o velho Jacó. Jacó, ele foi um homem que viveu
altos e baixos de suas emoções. Esse sentimento que faz parte de todo ser humano. E esses anos diferentes que nós estamos vivendo, desde 2020, de março de 2020, as nossas emoções, com certeza, ela tem ficado mais abalada, mexida, altos e baixos, tantas notícias difíceis de se enfrentar. As emoções, elas fazem parte da nossa vida. O jovem, por exemplo, também vive esse momento de emoções, de paixão, de um namoro que não dá certo, de alguém que não quer o namoro, esses altos e baixos das suas emoções, preocupado com a aparência, com o cabelo, com o serviço, com as amizades, com o peso, com o tamanho, e tanta coisa, mexe com as nossas emoções. E nunca se falou de coisas emocionais, doenças emocionais, como nesse tempo. Os livros que mais se vendem são os livros que falam de emoções. Tudo está ligado à emoção hoje. Até o que não está ligado, liga a emoção. Para resolver rapidinho, isso é problema emocional, não sei, isso é coisa da cabeça e tal. Então tudo está ligado às emoções. E Jacó foi um homem de altas emoções. Primeiro, ele nasceu dentro de uma família, e que família abençoada, e que família problemática. A família mais importante da Bíblia, mais abençoada, também foi uma família muito complicada. A família que deu a estrutura do povo hebreu, a origem dessa nação. Jacó, nada mais, nada menos, ele era filho de Isaac, e o avô dele era nada mais, nada menos que Abraão. Que família abençoada. A avó dele era Sara. Quem é sua avó? Sara. Quem é seu avô? Abraão. Quem é seu pai? Isaac. Quem é sua mãe? Rebeca. Que família bonita. Que origem privilegiada. Que berço que Jacó nasceu. Mas foi uma família cheia de complexidade. Jacó teve que viver suas emoções logo no nascimento. Logo no nascimento. Agarradinho ali com o pé do seu irmãozinho, Esaú. Irmãozinho que ele nasceu agarrado, nasceu junto, mas teve um grande problema com esse irmão. Esse irmão foi causador de grandes emoções. E o interessante é que Jacó teve que viver com um problema dentro da casa dele, porque quem planejou enganar o pai não foi Jacó. Imagina você enganar seu pai orientado pela sua própria mãe. Como fica a cabeça deste jovem? Da mãe falar assim: não, vamos roubar a bênção do seu irmão. Vamos enganar o seu pai. Não foi Jacó que teve essa ideia. Inclusive, ela chega a dizer assim: pode ficar tranquilo, eu vou, porque Jacó a princípio nem aceitou a proposta. Não, isso não vai dar certo, mãe. Meu irmão é cheio de pelos, não vai dar certo. E eu não sei, meu irmão é da caça, eu não sou disso. Rebeca preparou tudo. Falou: não, pode ficar tranquilo. Eu sei o jeito que seu pai gosta do prato. Eu vou preparar esse prato. Tem uma roupa que eu separei aqui, vai dar certinho. A única coisa que, porque não existe o crime perfeito, né? A única coisa que não deu certo foi de mudar a voz. Você quer conhecer o Jacó, deixa ele falar. Pela fala você conhece.
Então, quando foi enganar o Isaac, que já estava com as suas vistas comprometidas, Isaac ainda ficou meio na dúvida. Aí você vê como que um abismo chama outro. Jacó teve que usar de astúcia e mentir. Fala, não, Deus preparou. Olha aí, a mãe arranjou, a mãe esquematizou, e Jacó teve que falar, foi Deus que preparou. Quantas pessoas não fazem esquemas para conseguir as coisas e contam os esquemas como testemunhos, dizendo que foi Deus que fez? Às vezes nós queremos fazer o nosso reino no reino de Deus, fazer a nossa obra na obra de Deus. Usamos o nome de Deus para disfarçar os nossos gostos, os nossos prazeres, os nossos querer. E a gente ainda tem a coragem de dizer, Deus preparou. A gente toma o lugar da pessoa, a gente mente, faz tanta coisa e fala, Deus que me deu. Foi isso que Jacó faz. Ele teve que mentir. A mãe que fez todo o arranjo, porque Isaac ficou bem assim, bom, o cheiro é de Esaú, a roupa é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não sabendo que estava sendo enganado, ele come aquele prato. Fico imaginando o que passa na vida de Jacó, na mente de Jacó, de enganar um velho pai. Só de você enganar um idoso, imagina você enganar uma pessoa idosa, não é uma grande maldade? E um idoso ainda com problemas de saúde, não é complicado fazer uma coisa dessa? Agora imagina esse idoso ainda sendo o seu pai, e além de ser do seu pai, a mãe que mandou fazer tudo isso. Então, com certeza, a mente de Jacó, as emoções, o caráter de Jacó, é comprometido ali. Mexe com a mente do Jacó. Depois, Jacó teve que viver, suas emoções mexem novamente quando ele tem que fugir de casa. E é a mãe que faz isso. Foge, porque senão seu irmão vai te matar. Aí qual é o sentimento de Jacó? Vou embora de casa porque minha mãe arrumou um problema, agora eu deixo para trás um pai que eu menti para ele, deixo para trás um irmão que quer me matar, e vou viver uma vida fugitiva. Imagina a cabeça, parece simples a história, mas se você para e pensa no contexto, nos feitos, o que passa na mente desse rapaz? O que vai ser do futuro desse Jacó? Com essas tramas, com todo esse enredo da sua história. Mas a Bíblia diz que então Jacó vai viver uma grande emoção, que todo jovem passa. É a emoção do casamento, da paixão, do amor. E ele encontra gente da sua família, estou reduzindo a história, e ele se apaixona por uma moça, por nome de Raquel. Ele está apaixonado por ela. E quando ele está tão apaixonado que ele trabalha por ela. Ele serve o seu sogro por ela. No dia do casamento, prepara-se a festa, a emoção de encontrar a sua esposa, a quem ele trabalhou por ela. Jacó recebe uma outra pessoa no lugar da mulher que ele amava, no lugar da mulher que ele trabalhou. Jacó agora vai ter que fazer um novo acordo com seu sogro.
o Labão. Todo Jacó tem um Labão que merece. Ele vai ter que fazer um acordo com seu sogro, trabalhar mais 7 anos. E para complicar um pouco a história, Jacó vai viver um drama na sua família, no seu casamento. Ele não pode ter filho com Raquel. Porque, digamos que o ápice do amor de uma pessoa que casa é ter um filho com essa pessoa. A pessoa quer dar um filho para ela. O esposo quer ter um filho com essa pessoa. Não casou só para isso, mas faz parte. E principalmente naquela época, a esterilidade do passado hoje é considerado como uma coisa normal, moderna, porque o problema pode se atribuir também ao marido. Não pode, o casal não pode ter filho, por quê? O marido tem um problema. Naquela época não era assim. Eram as mulheres. E uma mulher hoje, uma jovem que casa e de repente tem uma infelicidade de não poder ter um filho, você não vai ser rejeitada por isso. Pode ter os seus momentos de tristeza por isso, mas rejeição você não vai passar por isso. Ninguém vai te chamar de amaldiçoada por isso. Não é? Você pode ir para uma adoção, que é chique, adotar. Você pode ter um cachorrinho, um gatinho dentro de casa, que é chique, ter um cachorrinho também. Então, ninguém vai te incriminar porque você não pode ter um filho. Não vai ter uma cobrança excessiva. Mas no Velho Testamento, o desespero das mulheres em não ter filho era por conta de ser envergonhada pelas outras. Agora, além de ser envergonhada pelas outras, os homens tinham direito de ter alguém só para ter filho, imagina o problema. Então Jacó foi tendo filhos com Zilpa, com Bilha, foi tendo filhos com as suas concubinas, e vai nascendo Rubens, Simeão, Levi, Zacar, vai nascendo todo mundo. Mas e a Raquel? A mulher que ele amava? A emoção de Jacó, ele não era uma pessoa completa, porque ele era pai de filhos que não eram filhos da mulher que ele amava. Então ele não era completo. A própria Raquel era frustrada com isso, por não ter filho. E nasce o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro filho de Jacó. No 11º, Deus se lembra de Raquel. E o que é bonito em Deus, que aquilo que parece que está demorando, é porque vai ser extraordinário. E quando Jacó nasce, foi tão extraordinário, porque essa família aqui que Deus falou assim, você vai ser pai de multidão, Deus prometeu para alguém que seria pai de multidão que a esposa era estéril, a Sara. Olha como Deus trabalha. Só que com o nascimento de José, acabou a esterilidade nessa família. José rompeu com essa esterilidade. Quando José nasce, Raquel dá um grito e fala assim: Deus tirou de mim a minha vergonha. Ela não era mais uma mulher envergonhada depois que José nasceu. José nasce, e você sabe a diferença que foi este jovem. Jacó ficou tão envolvido emocionalmente com o nascimento de José, mais do que os outros filhos. Por quê? Duas coisas.
o capítulo 37 e o versículo de número 3 diz assim: E Israel, capítulo 37, verso 3, e Israel, que é Jacó, amava a José mais do que a seus filhos. Por quê? Primeiro, porque este José era filho da amada. Este José não era filho de concubina. Este José era filho da mulher que ele amava. Segundo, a Bíblia diz: filho da minha velhice. O que isso quer dizer? Os avós que estão aqui vão entender que eu vou dizer. Eu não sou avô ainda, mas eu imagino que é assim pelo que eu vejo nos outros avós. Diz que neto é filho com açúcar. Dizem que neto é a renovação do sentimento do pai. Aquele pai, para você entender, você casa, tem filhos, os filhos casam, a casa fica vazia. Quando nasce o neto, na velhice, o sentimento de pai renova. É como se o avô voltasse a ser pai novamente. Esse é o sentimento dos avós. É por isso que os avós gostam de dar presente para os netos. Percebe que os avós andam com bala no bolso. Porque o que acontece? Um exemplo, vou dar um outro exemplo. Às vezes, quando o filho nasceu, o pai está na luta, começando a vida, em busca de conquista, principalmente aqui, uma capital, aquela correria, e não tem muito tempo. Quando nasce o neto, esse pai, que se torna avô, está aposentado, está rico, está cheio de dinheiro, já não tem. Por isso que a Bíblia diz que os netos são as coroas dos avós, né? Aquele ali é um vô rico ali, ó, sentado ali. Então os netos, aquilo que o pai não pôde fazer para os filhos, eles fazem para os netos. Sabe aquele pai bravo, que antigamente era bravo e tal? O neto chega, puxa o cabelo, bate no rosto, e o vô dá risada, né? Porque o vô se sente renovado, como se fosse pai de novo. Quando quando o neto nasce, a velhice é renovada. Entendeu? Então foi isso que aconteceu com Jacó. Por isso que a Bíblia diz: porque era filho da sua velhice. Quando José nasceu, Jacó não era aquele jovenzinho que casou com Raquel lá atrás. Jacó já está velho, já está mais velho. Então a velhice dele renova. Aí vem o presente. Por isso que ele fez o presente, a famosa túnica. Porque ele ficou tão emocionado que ele não quis ir nem na loja comprar a túnica. Eu vou fazer a túnica para José. Ele teve o capricho de fazer a túnica. Isso é o quê? Jacó está com as suas emoções lá em cima por José. Ele está apaixonado em José, principalmente pelo comportamento de José, porque tudo que os irmãos faziam de errado, lá vinha José e contava: pai, aconteceu isso, isso, isso. Então, pensa no elo que nasceu em Jacó, isso aí, entregava tudo. Então José começou a ter uma posição de confiança,
Aí, para ficar um pouquinho mais complicado, eu fico imaginando José entregando esse presente, Jacó entregando esse presente. Mas vamos pensar, depois da janta ou do almoço, o judeu tem muito cuidado com a mesa, né, de sentar na mesa todo mundo, jantar, o momento da refeição é algo sagrado para o povo hebreu. Quem sabe depois de uma refeição, Jacó fala assim: eu quero dar um presente para alguém. Dá a túnica para José. Jacó não sabe o problema que ele está arrumando. Aqueles irmãos que não são irmãos germanos, ou seja, irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, já tinha um probleminha aí. Então, outro detalhe, tem um outro detalhe que eu esquecendo. Jacó tinha um cuidado mais especial por Jacó tinha um cuidado muito especial por José, por ser filho da velhice, por ser filho da amada e por Raquel morrer cedo. Raquel não teve tempo de cuidar muito desse José, porque depois que José nasce, ela tem outro filho, que é o Benjamim, Benoni, depois transformou para Benjamim e tal, e ele morre, que é o filho da minha direita, que é símbolo de Jesus, direita do Pai. Então, a Raquel morre no parto de Benoni. Então, Jacó teve que ser pai e mãe de José. Entende o cuidado? Imagina uma casa com todo esse tanto de gente, com 12 pessoas, com José morando com irmãos que não eram irmão inteiro dele e com mulheres que não eram a mãe dele. Então Jacó teve que se levantar como defesa. Eu sou tudo que José tem. Eu sou o pai e a mãe. Então, essa questão da túnica complicou um pouquinho a vida deles. Você conhece a história. Mas uma outra identificação maior ainda foi quando José inventa de sonhar. Na verdade, ele não inventou de sonhar, foi Deus que deu o sonho para ele, né? E ninguém entendeu aquilo, mas Jacó pensou assim: eu já sei o que é isso. Porque lá atrás, Jacó também já tinha sonhado, com escada, com anjo descendo, em Betel lá. Então, a Bíblia diz que Jacó guardou no coração, porque ele pensou: tem alguma coisa de Deus com esse moço. Ele nasceu de forma diferente. Ele tem coisas diferentes dos outros. Agora, que emoção maravilhosa de Jacó. E outra coisa, dentro dos garotos, dos meninos bonitos da Bíblia, né, tem as mulheres bonitas, né, que é Sara, que a Bíblia destaca a beleza. Sara, Rebeca, Esther, Betseba, né? Mulheres que é destacada a sua beleza. Mas também tem os homens, que é Absalão e José e outros. Quando a mulher de Potifar colocou os olhos em José, foi por causa da beleza, porque José foi tentado vender como escravo, só que José não tinha cara de escravo. Sabe aquela pessoa que se você tentar deixar ela feia, você não consegue? Você não consegue, ela não consegue ter cara de escravo, ela tem cara de patrão, de dono. Esse cara é você, né? É aqui, ó. Está aqui, ó. Pode tentar, pode tirar o cabelo do pastor, que não tem jeito, ele fica bonito. Então, jovens, José não tinha cara de escravo. Por isso que a mulher de Potifar colocou os olhos nesse aqui. Não é escravo, não, isso aqui é diferente. Então, por isso que ela escolheu o José. Então, esse José que era bonito, esse José que era um filho querido, você já parou para pensar na emoção de Jacó fazer a túnica do filho? Pensa aí, eu estou praticamente dando um estudo aqui, pastor, para você pensar, que eu sei que aqui tem
gente universitária, gente que gosta de pensar, então você pensa aí, vamos pensar. Então, imagina a emoção de Jacó fazendo a túnica. Agora, a mesma túnica que deu alegria para José, para Jacó, é a túnica que chega nas mãos dele, manchada de sangue. A mesma. O presente que ele... Imagina a emoção do velho Jacó, mas eu fiz isso aqui. E o mais interessante, que quando José foi jogado na cisterna, eles não conseguiram tampar a cisterna. Sabe qual era a tampa da cisterna? O céu. Quem sabe lá da cisterna José olhava e dizia assim: eu já sonhei com aquelas estrelas ali. Os sonhos de José era a tampa da sua própria cisterna. E a Bíblia diz então que para justificar uma mentira, um cordeirinho que não tinha nada a ver. O que tinha a ver aquele carneirinho que estava passando ali com a briga e inveja deles? Nada. Mataram, pegou o sangue só para justificar. E o mais interessante é que eles entregam a túnica para o velho Jacó. Jacó chora. E o mais bonito é que os irmãos de Jacó choram junto, ou melhor, os irmãos de José. Todo mundo em volta do velho Jacó, chorando uma suposta morte que eles inventaram. Imagina, a solidão na casa de Jacó, já não tinha mais um informante, já não tinha o filho querido que chegava com as notícias. Jacó teve que viver com um luto que não aconteceu. Jacó teve que conviver com a morte de um filho querido que não aconteceu. E José, sem entender nada o que estava acontecendo, passa pelo processo da venda, passa pelo processo do análise na praça quando Potifar o comprou. Daqui a pouco ele passa pela injustiça do suposto caso com aquela mulher. Olha, deixa eu dizer uma coisa, José tinha tudo para pecar. Por quê? Ele estava dentro de um palácio, cama palaciana, e a doninha lá era muito bonita, entende? Não tinha ninguém por perto, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele estava fora da sua terra, ele estava longe de todo mundo, ele não tinha que dar satisfação para ninguém. José poderia muito bem pecar, José poderia muito bem se deitar com aquela mulher, mas o temor que José tinha não vinha dos homens, vinha do Deus que ele servia. Aleluia. E esse temor que José tinha no seu coração, ele passa por uma mentira com muita cara de verdade. Imagina uma mulher gritando com uma peça de roupa de um moço. Se você visse essa cena, você acreditaria na mulher. E José então passa pela injustiça. O Potifar, a história paralela diz que o Potifar já tinha uma certa desconfiança da mulher que ele tinha. Ela não era muito confiável. Só que ele tinha que tomar alguma atitude, senão ficaria ruim para ele. Porque o correto era José ser morto. Mas, como Potifar já tinha uma desconfiança da mulher, e acreditava em José, mas não poderia deixar de tomar uma atitude, ele manda o José lá para a tal da prisão. E o mais interessante, que lá na prisão, tem gente que vai sonhar. Aí você vê o controle emocional de José.
Porque quando os sonhos do padeiro e do copeiro aparecem, José poderia muito bem dizer o seguinte: nem me fala nisso, eu não quero saber disso, porque por causa disso eu estou aqui. Mas José, com as suas emoções equilibradas, mesmo estando por um processo de injustiça na prisão, ele diz assim: pode dizer aí, pode contar, que Deus vai dar interpretação. Mesmo na prisão, José é um canal de Deus para aqueles dois ali. Aleluia. Deus te colocou nos lugares para você ser canal de Deus. Você não está naquele lugar à toa. Deus te colocou como um José lá. Glória a Deus. José dá a interpretação. E depois, José é muito inteligente. Porque José fala assim: olha, esse negócio não vai ficar bem de graça não. Chegando lá, você fala de mim. O que José viu ali? José viu a luz no fundo do túnel. Bom, daqui 3 dias esse rapaz sai daqui, daqui uns 15 dias eu saio daqui. 2 anos. 2 anos se passou ao ponto de José largar a barba e largar. Quando deu 2 anos, o Deus que não se esquece de nós, ele visita a cama do faraó e diz: é hora de eu tirar meu servo de lá. Faz o homem sonhar. Glória a Deus. E a história diz que essa prisão ficava debaixo do trono de faraó. Aleluia. José sai de lá. Alguém se lembra dos seus pecados? José com muita inteligência, José com muita sabedoria, ele diz o seguinte: é de Deus as interpretações. E ele resume lá os 7 anos de bênção e de maldição e diz o que vai acontecer. O que é que tinha no sonho de Faraó? Vaca gorda, vaca magra, espigas bonitas, espigas secas. Era isso que tinha no sonho. E eu pergunto para vocês: tinha alguma coisa de governador no sonho? Tinha. Tem coisa que Deus não vai fazer. É você que tem que ser inteligente de aproveitar a oportunidade. Então, José deu a interpretação. Aí José fala assim: ó, já chegou dando ideia. José é assim. Onde ele chega, ele já senta na janelinha. Entendeu? Ele é diferenciado. Então José disse assim: pode colocar alguém aí para governar isso aí. Já chegou dando ideias. E o faraó procurou, não foi contratando José. Ele olhou no palácio. Ele procurou nos cantos do palácio. Mas quando ele olhou para José, ele disse: acharíamos um varão como este. O seu currículo pode estar lá embaixo, Deus vai trazer para cima. Pode estar procurando nos cantos de São Bernardo, Deus vai achar o seu endereço, porque Ele é Deus. É você. Deus não erra. Eu estou profetizando para você esta noite, jovem. Deus não erra. A bonita e a linda túnica que Jacó fez, conseguiram arrancar. É muito importante aquilo que os homens nos dão. É muito importante aquilo que os homens confiam em nós. Nós precisamos disso. Mas aquilo que os homens te dão
é passivo de alguém arrancar, de alguém tirar. Pode arrancar a sua túnica, porque isso é humano. Pode manchar a sua túnica, porque foi o homem que fez. Agora eu quero ver arrancar o sonho que Deus deu. Eu quero ver arrancar o sonho que Deus te deu. Ninguém arranca aquilo que está dentro de você. Foi Deus que te deu e ninguém pode arrancar. Levante as mãos e adore a Jesus, porque foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Depois que ele conhece os seus irmãos, eu estou encurtando a história, a notícia chega para Jacó: o teu José está vivo. Diga para o seu irmão aí: o teu José está vivo. Está vivo. Ninguém vai matar o teu José. Foi Deus que deu ele para você. Pode passar um tempo que parece que você perde o controle do José, mas daqui a pouquinho você vai encontrar ele de novo. Daqui a pouco você vai abraçar o teu José de novo. O teu José está vivo. Imagina o velho Jacó receber a notícia e dizer: pai, José está vivo. E outra coisa, hein? Além de estar vivo, ele é o regente de tudo. E vou falar uma coisa para você, profeticamente, e quero que você receba isso pela fé. Não existia cargo de governador. Era só o faraó e acabou. Mas para Deus abençoar José, ele arruma um jeito. É por isso que a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Se não existe vaga, ele vai criar a vaga. Se não existe porta, ele vai criar a porta. Se não existe jeito, ele vai criar um jeito, porque ele é Deus. Ele dá um jeito de criar possibilidades. Pode orar. Se coloque de pé adorando a Jesus. Remachando e cara o ente sofro comachando raba. Torimando e caramancherre carabaha. Eu venho nesta noite como profeta de Deus nesta casa. Deus vai criar um jeito de abençoar você. Vão procurar em todo lugar, só vai ver você. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Aonde tem um jovem que está afastado da presença de Jesus, aonde está uma pessoa que se afastou da casa de Deus, venha correndo receber túnica de salvação esta noite. Vê se tem alguém perto de você que ainda não teve um encontro com Jesus, ou se está afastado da casa de Deus. Venha, 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 que Deus está te esperando esta noite. É noite de você abraçar o teu José. Pai nosso no céu, santo é o teu nome. Cante. Teu reino buscamos,
tua vontade. Vamos adorar a Jesus. Adore a Ele. Enquanto você adora e abraça o teu José. Como és no céu, deixa o céu descer na terra. Como és no céu, deixa o céu descer. Adore a Ele nessa noite. Declare que você tem papai, e papai está aqui para te abençoar. Pai nosso. Esse é o Pai que dá tudo, que dá sonho, dá tudo. Ele é santo. Santo é o teu nome. Teu reino. Teu reino. Buscamos tua vontade. Tua vontade seja feita. Declare bem alto nessa noite. Na terra como és no céu. Nós declaramos. Deixa o céu descer. Na terra como és no céu. Deixa o céu Deixa o céu descer. Levante as mãos para o céu. Levante as mãos para o céu e vamos adorar. Deixa o céu descer aí. Eu declaro. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Nessa noite. Deixa o céu descer. Receba o teu milagre aí agora. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o pulmão e declare. Levante a mão e declare. Teu é o reino, teu é o poder e sua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e sua é a glória pra sempre. Amém. Com a mão lá em cima para mim terminar e você entra nesse refrão. Eu vou profetizar para você, para essa igreja. Se você está pensando que é, escute para você entender quando Deus fazer. Se você está pensando que é só essa porta que Deus vai abrir, virão outras portas através dessa porta. Escute. Jacó olha para José e fala assim: mas José, eu achava que nem o seu rosto eu veria mais. Eu achava que você era um defunto. Mas além de eu encontrar você, eu posso encontrar também os meus netos e a tua semente. Deus vai fazer muito mais. Deus vai fazer muito mais. Levante a mão para receber agora, porque dele é o reino. Receba, 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 receba. O poder e sua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e sua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino.
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Meus queridos, nesse ambiente de glória, Pai,